Olá! Sexta-feira, 20º Papos de Produção. Vamos aguardando aí abranger, chamar as pessoas para estarem com a gente. Tá chegando cada um, cada uma, quem vai compor também este encontro, pessoas de diversos cantos. Então aquele minutinho pra gente chegando, abrir a sala, é aquele tempinho das pessoas irem entrando, né? Nessa sexta-feira, 8 de maio de 2020. Bem-vinda, Melissa Lopes, que estará com a gente, Simone, que é da nossa equipe, o Jorge, tá lá também, Natal, Janete O'Howley, em Londrina, ligada a tantas ações também aí, né, por uma mestra minha na Universidade Estadual de Londrina. A Júlia, da nossa equipe, já tá aqui por perto. Tô só dando uma olhadinha em quem vai chegando, pra daqui a pouco a Simone Aranha, que saudade! Só vendo todo mundo que vai se aproximando. A Vanja, muito obrigada por esse abraço, ação, por ter se aproximado, por ter aceitado o nosso convite. Hoje vai ser um papo bem importante, mas vou deixar entrando um pouquinho mais as pessoas. Eu falo que mesmo quando a gente abre uma sala, né, num espaço presencial, a gente tem que dar aquele minutinho, aquela chegada. Então a gente também está exercitando isso aqui. A cada vez que a gente abre a sala, a gente poder ir olhando quem está entrando, conversando, se encontrando. Convido vocês aí a também irem se assentando e se preparando para que a gente possa todas colaborarem com a reflexão de hoje, que é uma reflexão muito pulsante, aberta, uma reflexão que a gente sabe que a gente tem muito mais perguntas do que respostas. Então já vou agradecendo a cada uma que está vindo somar, que seja mesmo uma live encontro, que seja hoje realmente um encontro para que cada pessoa possa colocar suas contribuições, suas reflexões, qual é o cenário também na sua universidade, qual é o cenário no que vocês vislumbram e questionam. Então vou deixando todo mundo aí se aproximar. Bem-vinda, Renata Fortes de Teresina. Bem-vinda, Kalila. Francis, que saudade! A Luísa Ritter, que tá com várias ações e pensando dinâmicas também com alunos, com cursos livres e com atividades no interior do Rio de Janeiro. Natália. Bom, gente, o Papos de Produção, como vocês sabem, ou quem tá chegando hoje, ele acontece toda segunda, quarta e sexta. A cada segunda e sexta, a gente coloca convidados, convidadas, convidados, pessoas de diferentes regiões do Brasil, com o desejo dessa escuta, da gente ampliando neste período de distanciamento social, de distanciamento que a gente tem que se cuidar do todo e manter esse isolamento, mas ao mesmo tempo como que isso também nos abre espaço para outras percepções e outras conexões. Como que isso nos faz ter a escuta de outras regiões do Brasil. Então quero deixar um pouquinho aqui todo mundo ir entrando para a gente poder apresentar as convidadas de hoje. Mas antes de chamá-las, não teria como a gente começar esse dia, 8 de maio de 2020, sexta-feira. Bem-vinda, Sheila, bem-vinda, Karine. Todo mundo que tá aí, se quiser ir colocando o nome de que cidade tá falando, cidade, estado, e se alguém for vinculado a alguma universidade, também pode colocar pra gente ter um panorama, né, de com quem estamos falando, com quem estamos construindo esse encontro. E antes de chamá-las, eu queria só colocar em nome de todas da Florar Cultura, em nome de todas do Papos de Produção, o quão desrespeitoso, o quão triste e o quão foi uma ofensa as posições e as salas da atual secretária de Cultura, Regina Duarte, ontem ao vivo. Eu estava assistindo, foi pela CNN, acho que todo mundo já está acompanhando a repercussão, mas o quão triste e dolorido foi ver alguém do meio do setor cultural debochando de mortes, apoiando ditadura, lidando com um desdém com a classe, com uma falta de consciência do seu lugar público, com uma falta de respeito a toda a classe artística, e que foi extremamente dolorido para muitos e muitas pessoas do setor, para toda a sociedade. Então tem inúmeras manifestações, inúmeras cartas de... travou aqui. Tem inúmeras cartas de repúdio, muitas manifestações hoje no ar, e todas essas são posicionamentos de pessoas que se sentiram extremamente agredidas por toda aquela postura.
Eu tava vendo ao vivo, foi por muitos momentos como se estivesse vendo algo que eu fiquei várias vezes pensando se estava acontecendo mesmo ou não, se era aquilo mesmo ou não. E eu quero fazer um convite para que todos, todas se posicionem e se cuidem. Que a gente também saiba filtrar essas dores que estão vindo, essa quantidade que parece uma grande, né, um complô, parece uma grande armação toda do nosso governo, que a gente também se cuide, consiga ter equilíbrio, consiga se cuidar em meio a todas essas dores que vêm à tona quando a gente vê posicionamentos tão cruéis, tão desrespeitosos, né? Prefiro nem repetir tantas palavras que foram ditas, porque agora que a gente possa sempre valorizar a vida e respeitar cada um, cada uma, e que seja uma construção valorizando a importância de cada uma das vidas desse país. Que a gente possa honrar as nossas trajetórias, honrar a todos que vieram antes de nós e honrar a todas as lutas que já foram estabelecidas para um bem maior. Que possamos agora, mais do que tudo, ter consciência e filtro, né, de tudo que a gente reproduz, de tudo que a gente sente, que a gente fala, e que a gente se cuide em meio a tudo isso. E hoje, como é um dia que a gente vai falar de um trabalho de base, né, como é um dia que a gente está refletindo aí sobre o que será que os cursos de artes vão construir, vão ter de reflexos após, né, durante e após essa pandemia, é muito importante que a gente esteja construindo uma base artística, uma base de futuros atores, artistas, músicos, performers no mercado com consciência política e com consciência das suas ações e da sua representatividade. Então vamos juntas, vamos juntos, que a gente possa se cuidar, se olhar e ajudar a preparar as novas gerações que estão vindo por aí. Em todos os papos de produção a gente falou muito, foi atravessando o pensamento sobre o mercado, o pensamento sobre o que isso está impactando, como que estão as pessoas que estão produzindo, ao que estamos restritos nesse período, como pensar formas mais colaborativas, que narrativas novas estão surgindo. Transitamos também por 3 encontros aí sobre políticas públicas, sobre quais estão sendo as ações em âmbito público e posturas como a de ontem dessa atual secretária que estava sumida, que não tinha ainda se manifestado e na sua manifestação foi dolorosa, foi vergonhosa, né? É nessas horas que a gente vê que a gente precisa batalhar para essa lacuna que é o setor cultural, que a gente possa cada vez mais construir e cuidar das nossas formações e de todas as redes. Então vamos coletivamente sendo mais forte, apoiando as PLs, apoiando tudo que a gente tem que apoiar, defendendo para que a gente possa construir algo e atravessar com mais força esse período, certo? Então vamos se ajudar, e para isso a gente trouxe 2 profissionais muito queridas, com uma trajetória de atuação nos seus estados que estão hoje, né, e onde estão construindo tudo isso, para discutir um pouco, refletir. A gente teve várias conversas, sabemos que não há uma resposta ainda, que inúmeros colegiados estão ainda refletindo, pensando que dinâmicas, como que tudo vai acontecer, e o convite foi que elas viessem como artistas pesquisadoras, como artistas professoras, como cidadãs, para partilhar reflexão. Nenhuma vem em nome de nenhuma universidade, por mais que sejam atuantes nas suas universidades, nas suas cidades, no seu cenário. Então vamos abrir essa discussão para a gente pensar junto e saber o que será que tudo isso está impactando. Eu vou chamar aqui primeiro de tudo a Melissa e logo em seguida a Vanja, que está na Universidade do Estado do Amazonas, que está lá em Manaus. Deixa eu achar que é a Melissa. Vamos aqui. Que é docente, que está docente no curso de licenciatura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, e na pós-graduação. Olá, Mel! Oi, Cíntia. Porque eu já tive muitos prazeres de vida, de encontro, de dividir território, de viver, crescer e aprender em Barão Geraldo, distrito de Campinas. Né? Conheci a Mel antes dela já estar aí em Natal, que bom, sorte a minha. E que a gente possa aqui agora trocar um pouquinho, né? Essa semana fui conversando um pouco, a gente vai sempre tentando trocar um pouco, algumas reflexões antes. E aí a gente foi também falando, bom, não é um assunto confortável no sentido de, temos uma ideia, já temos um plano, né? Não é um assunto confortável porque é tudo muito novo, né? A gente está naquele momento em que é tudo extremamente uma descoberta por vez. Então convido a Melissa mais a nos atravessar aí, tem toda
uma quantia de seguidores, de fãs de Melissa Lopes, que já estão por aqui, mas convidando aí a Melissa a partilhar um pouquinho. Mel, conta pra gente de onde que você lança seu olhar, né? Quem é, qual é a sua atuação, mas de onde você se constrói para partilhar essa reflexão hoje, para a gente abrir esse espaço de diálogo aqui. Então, nos conte a todos um pouquinho de você. Tá. Bom, Cíntia, primeiro, super obrigada pelo convite. Eu confesso que eu fiquei bastante nervosa quando você me convidou, mas a nossa conversa anterior me deixou mais tranquila de pensar ser esse um espaço mesmo de provocações, de perguntas, e ver um monte de gente querida aí acompanhando a gente agora me deixa mais tranquila também. Então, eu espero É que os acolhedor, colegas... né? Todo mundo fala, a hora que a gente entra aqui e vai vendo, né? Sentindo a presença de pessoas que a gente gosta de trocar, que são parceiras, queridas, apoiadoras, nessa rede de afetos, mas de modos de fazer e viver, né? É muito gostoso, não é? Não, deixa a gente mais tranquila e fico feliz que eles possam também contribuir com a nossa conversa, assim como a Vanja, que é um feliz encontro também, participar dessa discussão com ela, é uma pessoa que eu admiro bastante, e está numa universidade que eu também já tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho, que é a Universidade Estadual do Amazonas, então é muito gostoso ter notícias de lá também. Bom, eu queria partir mesmo da pergunta que você lançou aí no tema da discussão, né? Que você coloca para onde saltaremos. Eu achei É. interessante partir dessa pergunta, porque, bom, eu sou professora de práticas corporais e de atuação aqui na UFRN. Então, quando eu vejo essa pergunta, para mim já vem ação, saltar, né? E aí eu fiquei pensando nisso. Eu falei, bom, então vamos partir dessa premissa, dessa provocação. E aí eu lembrei de uma frase do Klaus Viana, grande Klaus Viana, que Lindo. ele diz: o problema é que não se pode dar saltos na arte. Ele diz isso porque existe uma questão que é o tempo, que é esse tempo do aprendizado, né? Então eu achei isso interessante porque eu falei, bom, então pensando na minha prática como professora, como é que eu faço nessa situação que a gente está vivendo agora? Porque se eu tiver que ensinar um salto, eu não vou ensinar só a saltar. Eu tenho que ensinar, né? A visualizar esse movimento, a pensar o impulso desse movimento, a intenção, a ação e a reação. Então, como é que eu vou fazer isso por meio de um vídeo, de uma câmera, de uma plataforma online, né? Então, estou partindo um pouco dessa provocação da EAD, mas na verdade, assim, eu até acho que a gente precisa flexibilizar um pouco essa questão, mas de cara eu tenho um problema, porque o nosso trabalho, felizmente, é presencial, né? O teatro é uma arte presencial. Então, muitas coisas implicam na formação de um aluno de teatro, né? De um aluno tanto de bacharelado em teatro quanto de licenciatura em teatro. No meu caso, eu dou aula num curso de licenciatura em teatro atualmente. Mas, assim, as pessoas que estão ouvindo podem dizer, mas tem tanta gente bacana que está dando aula online. E é verdade, tem sim. Mas a tua provocação parte desse olhar da escola. Então, nós estamos falando da escola. Se a gente está falando da escola, a gente está falando de formação. E a gente está falando de uma formação que é profissional, mas também é uma formação humana. E aí a gente tem que pensar muito nesse processo do ensino-aprendizagem. E um ensino-aprendizagem em teatro, ele não implica só fazer um movimento, fazer uma ação. Ele implica trabalhar o coletivo, ele implica lidar com as diferenças em sala de aula, ele implica despertar a questão da autonomia desse indivíduo em sala de aula. Né? Então, assim, a questão social é extremamente importante na formação de um indivíduo, né? Porque assim, a formação ela não se dá individualmente. Então, se a gente pensar em alguém que vai estar em casa assistindo uma aula, quais são as vozes que esse aluno está ouvindo? Quais são as vozes que ele está discutindo? Então, não é só distribuir conhecimento, né? Tem toda uma questão de partilhar. Sim. E no meu caso, especificamente, como a gente também está falando de uma licenciatura em teatro, ainda tem uma responsabilidade ainda maior, porque eu também estou dando aulas para artistas docentes que vão atuar nas escolas também. Escolas municipais, escolas estaduais, escolas particulares.
E o pouco que eu já tenho ouvido falar, né, dos colegas, do que os colegas, né, que trabalham comigo têm dito dos retornos dos alunos, é justamente que as instituições não estão atentando para as especificidades da arte. Então, assim, não é qualquer disciplina, não é qualquer componente curricular, entende? Então, só de partir daí a Exato. gente já tem um grande problema para levantar. Então, assim, atualmente, na minha instituição, pelo menos, que eu sei que algumas instituições estão trabalhando por meio dessa perspectiva da educação à distância, mas a minha não está, por enquanto não está. Mas começou-se uma discussão sobre isso, né? Então, assim, como é que a gente vai seguir quando acabar a pandemia? Porque a gente tem uma carga horária para cumprir. E aí, nesse sentido, por estar no Nordeste, eu acho que outra questão também que é importante, que dessa tua pergunta, que eu acho que é bacana localizar logo de cara, assim, é assim, a nossa realidade é muito diferente do estado de São Paulo. Né? Então, assim, não estou nem falando só, estou falando da capital, mas tem o interior também. Porque, assim, eu estou falando de alunos que não têm um Wi-Fi no celular, porque eles têm um pacote de dados, então eles também não conseguem baixar um documento, eles não conseguem baixar um vídeo para poder assistir, entrar numa plataforma. Né? Eu tenho tido alguns encontros com os alunos, que não são aulas, eu deixo isso bem claro com eles, mas foi uma maneira que eu encontrei de manter um pouco de relação, porque era um grupo que a gente ia desenvolver uma montagem, então eu senti que eles estavam muito desanimados, eu chamei para a gente poder interagir um pouco. E refletir um super pouco. Difícil. Exato, e está super difícil, porque eles não conseguem permanecer na plataforma, eles não têm condições em casa de estar num lugar isolado para poder dar essa continuidade aos estudos. Muitos não têm computador. Esse foi um convite nosso aqui, desde o primeiro Papos de Produção, foi a gente descentralizar um pouco o nosso olhar. Não partir só das premissas, até por isso que o primeiro encontro sobre cursos de artes, a gente estava batalhando bastante para conversar com universidades, profissionais, pessoas, artistas, pesquisadores, de regiões um pouco fora do eixo sudeste, assim, um pouco fora desse eixo São Paulo, Rio, que talvez a gente está tentando já condicionar os nossos olhares a algumas expectativas e perspectivas e atravessamentos que estão vindo, porém a gente tem que considerar esse Brasil plural, de tantas realidades e de tantos impactos. Eu fiz universidade fora de São Paulo, né? Eu vim da UEL, Paraná, ok, norte do Paraná, está muito próximo a São Paulo, mas a gente já lidava com muitas especificidades diferentes de estar na capital, ou de estar em Campinas, ou de estar no Rio, de estar, sabe, numa proximidade com os grandes centros, inclusive pela demanda do que nos era ofertado assistir, né? O que a gente tem para poder consumir, o que a gente tem para poder vivenciar. Então, enfim, tem 1000 perfis, 1000 questões. Nesse período de agora, essa provocação, é muito lindo você ter trazido dessa perspectiva tão corporal o salto, que justamente foi, desde o primeiro dia eu me perguntava, uau, neste momento estamos todos dando um passo, a sensação física era de dando um passo para trás, para uma hora saltar. E em cada campo, em cada área, o que vai ser, para onde vai saltar, a hora que pisar de novo no chão, ou em que terreno, em que a gente será que vai estar pisando, né? Então, é instigante te ouvir, a gente realmente valorizar as especificidades, e é como você disse, os alunos de licenciatura são multiplicadores, né? Eles vão estar aí numa atuação que multiplica esse modo, que multiplica essa ética também de como fazer, que multiplica todas as questões. Então, acho que é a partir disso que a gente abre o campo hoje para um assunto que é muito amplo, que a gente ainda vai voltar com diferentes abordagens, com diferentes proposições, e até para pensar, né, mesmo que agora, talvez a postura está sendo essa suspensão necessária, uma suspensão para planejar, está começando a instigar muito, eu não sei aí para ti, você partilhar, né, está começando a instigar muito. Que outros tipos será que de recursos e de domínio será que vai exigir? Né? Tá começando a questionar um pouco, e é isso que você falou, também tem as limitações técnicas, tecnológicas. Exato. Mesmo, né? Então, um pouco o que eu tenho sentido na conversa com os pares mesmo é justamente assim, primeira coisa, eu acho que a gente já começou errado, porque a gente deveria ouvir os alunos. Primeira coisa é ouvir os alunos. E a primeira coisa que está sendo feita é ouvir os professores, né?
Então, isso já é um desconforto para nós, porque a gente fala, os alunos é que vão dar para a gente as diretrizes, e não o contrário. Não tem como, no nosso caso, né? E a outra questão é que sim, começou e não só na minha instituição, eu conversei com outros colegas de outras instituições, mas tem se passado uma consulta, né, das universidades, enfim, sobre justamente essas práticas inovadoras. Então, assim, mesma coisa, ela conversa com os pares, essa incerteza do que é que se está se chamando de práticas inovadoras. Nós não temos essa formação, né? A gente não tem essa formação. Então, assim, isso é uma coisa que precisaria aprimorar nesse sentido ainda. Os alunos precisariam oferecer esse suporte para os alunos também, de equipamento, de estrutura, né? Então, assim, a instituição também vai ter que dar esse suporte para a gente também. E mesmo que voltar presencialmente, não vai ser uma coisa tão simples e tão fácil. A gente não vai voltar, todo mundo pode voltar agora. Não vai ser assim. Então, a instituição também vai precisar dar esse suporte. A realidade que eu tinha, e que é de muitas universidades, eu estou enfatizando isso porque para justamente não localizar na minha instituição, mas é uma desde quando eu era estudante da Unicamp também. Não tem sabonete e papel higiênico suficiente nos banheiros. Né? Às vezes não tem água. Então, assim, nós vamos oferecer álcool gel, porque nem eu estava achando álcool gel aqui em Natal. Então, como é que os alunos vão tomar os devidos cuidados para retomar? Como é que a gente vai fazer a aula usando máscaras, né? Pensando que, no caso, minhas disciplinas são práticas. A gente sua, né? Eu não estou nem colocando a ideia da gente ter contato um com o outro. Eu estou falando de manter a distância, diminuir o número de alunos em sala de aula. E o que Mas como é que a gente vai fazer isso? Então, por isso que eu acho que a gente está assim, no começo dessa discussão agora, e eu acho que ainda está todo mundo assim, pensando o que é que vai dar para fazer. Exercitando. Assim, eu sinto que é um período em que a gente está também exercitando as criatividades no sentido amplo, assim, as inventividades para como conciliar todos os desafios. Porque eu acho que o período é um pouco esse, né? Como conciliar as questões que vão surgir, as questões que já surgem, um pouco também do que a gente pode, acho que esse ponto que a Melissa traz é muito importante para talvez como ser estabelecida uma mediação, uma pesquisa com os estudantes, que tipo de diálogo pode ser estabelecido de uma maneira algo ser construído para entender essas demandas, né? E eu lembro muito, me veio... Pode falar. Não, desculpa, é só para dizer que é tudo novo mesmo, para todo mundo, perdão, pode falar. Me veio duas coisas, assim, o como manter essa chama, o que será que nesse período, uma provocação, pensamento, né? De o que será que nesse período talvez fossem conteúdos instigantes, aí eles receberem materiais, sei lá, links de peças, de vídeos, ou de algumas aulas online, ou de encontros, ou de materiais que já teve de conferências, sabe, de outros debates e seminários. Se será que talvez esse período um pouco em planejamento, em suspensão, será que teria para cada realidade, para cada lugar, talvez alguns conteúdos que venham a ser instigantes, sabe? Fiquei pensando agora aqui, mirabolando, sabe? Se tem coisa que não é nada que vai suprir o espaço aula, né? Porque neste exato momento, acho que não é isso que se consegue suprir. Talvez tenham coisas que conseguem se extinguir e se deixar mais motivado a pensar também junto saídas. Vou só fazer um convite enquanto a gente fala aqui, para quem quiser, alguns já até reforçaram a questão da infraestrutura, uma questão, alguns foram enfatizando alguns pontos que a gente falou, mas para a gente, quem quiser colocar perguntas, comentários, ou você pode colocar comentário na minha região, na minha cidade, ou na minha universidade e dar algum exemplo, ou também algum exemplo de que saídas que estão sendo pensadas, é um momento aberto mesmo da gente se ouvir e construir. Então, se algo estiver já acontecendo e vocês quiserem jogar aqui um exemplo, vai ser muito bem-vindo, né, Mel? Super! E a Laura colocou, Laura, que é professora da UEL, né, colocou aí, como é que vai ser dar aula de voz com máscara? Pois é, são coisas que eu nem tinha pensado ainda. Pois é, né? Tem muitas práticas que, cara, que a gente vai começar a pensar, cada uma vai vir um fator, assim. Esses dias eu estava conversando com a Bia Braga, que está na UFMG, e tanto eu como ela, vi que a Ana Caldas entrou aqui também, a gente trabalha com máscaras. E aí a Bia falou assim, Melissa, não dá para usar a máscara que a gente usa, a máscara expressiva, não dá, porque é o contato ali, depois o outro vai lá, pega essa máscara, usa essa máscara. Então, assim, ela falou, eu vou criar umas máscaras de papelão, eu vou pensar uma outra coisa
para trabalhar máscara neutra, porque é verdade, a gente não sabe, não dá para usar os métodos que a gente estava usando antes, né? Então a gente realmente, ó, a Ana até colocou, qualquer aula de cena com máscara e aula de máscara com máscara, tipo, bem... É uma caixinha de surpresas. Eu tenho a sensação que conforme a gente vai abrindo uma caixa, tipo, ok, então vai ter máscara. Aí você abre uma outra, que vem uma outra pergunta, aquelas bonequinhas russas, sabe? Que vai saindo de uma pergunta a outra e outra e outra. Mas uma das minhas grandes questões é como talvez mobilizar também, mesmo que não em aula, né, esses estudantes, esses artistas, como um setor. Eu estou muito instigada com isso. Vou jogar aqui a provocação, porque eu sei que tem vários professores aqui, já vi várias parceiros que estão em diversas universidades atuantes, porque há tempos, né, me preocupa, e nos preocupa, eu sei, esse trabalho de base do que é depois se preparar para um mercado. Agora estão todos tendo que ver que existe uma questão muito grande, né? Existe entraves para além dos aprendizados, existem entraves depois na hora que estiver no mercado. Então fica um pouco essa provocação de como também, e convido todos os estudantes também que estão aqui, de como ir se mobilizando, enxergando que esse é só um dos pontos. Depois vai ter toda uma construção que está sendo reconstruída do nosso setor. Eu vi ontem uma matéria sobre como que vão ser as aberturas de teatro. Eu ainda não tinha partilhado aqui, não sei se mais gente viu. Porque como a gente está 2 meses atrás, né, do quadro da pandemia de outros países, mundial, tem países que lançaram, o primeiro a lançar foi alguma localização dos Estados Unidos, que lançou como vai ser a abertura do primeiro teatro em agosto. E aí eles puseram 7 medidas. Uma delas era o distanciamento das cadeiras do público, que vai ser tirado. Então, vai ser tirado fileiras e vai ser tirado cadeiras laterais, de modo que vai ter 1,5 metro de distanciamento entre cada espectador. Aí vai ter vários pontos com álcool gel, tanto dentro da sala, banheiros, entrada. Aí eles estão reformando para ter mais portas de entradas e saídas, sabe? Mais saídas de emergência, para que a localização as pessoas entrem por outros pontos. Aí vai ser tudo indicado a ser retirado ingresso online. A compra ser online e já ir com seu ingresso impresso, para diminuir o contato. E máscaras para todas as pessoas que forem assistir. Elas não diz nada sobre ser fornecido, mas como condição de ir, né? Cada um levar estar de máscara. 6, durante 1 ano, eles só vão programar monólogos, solos, não vão programar espetáculos, porque eles não têm como lidar daí com a aglomeração no palco, com a aproximação no palco. E 7, não vai poder ter nenhum espetáculo com intervalo, tem que ser espetáculos que não promovam esse, sabe, um primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, para não ter essas aglomerações. E isso vai entrar em vigência em agosto, numa série de países que estão seguindo essa recomendação. Porém, isso é óbvio que para nós, para diversos lugares, não tem como ser aplicado, nem é inviabilizado tanto o que vai ser de produto a ser consumido, né, de produção artística a poder ser representada, como verbas e condições de reformas e tudo isso. Então, enfim, sabemos que a gente vai atravessar um período de muitas adequações também para o como vivenciar as apresentações, né? E que ainda é uma fase de estudo. Então, são muitas camadas, assim, né? São muitas camadas no setor cultural e uma delas é essa. Quem está nessa ponta, na base, na criação, aí, nos modos de formação, com certeza também vai ditar. Eu acredito que também vai descobrindo maneiras, experimentos e experiências cênicas que vão acabar nos ensinando muito, assim. Então, eu queria dizer que eu admiro muito vocês que estão neste papel. Admiro mesmo, assim, porque vai ser um período, com certeza, de desbravar também, estar à frente de uma nova modo. Então, além de desafios, acho que vocês vão nos ensinar e mostrar muito para o meio, assim, né? A gente sabe que muitas coisas saem desses celeiros. Eu confesso que eu dei uma respirada funda aqui, quando você narrou toda essa perspectiva, porque, poxa, eu sou de teatro de grupo, né? Então, quando eu escuto que só vai poder ter espetáculo solo, eu falei, o que que vai ser? O que que vai ser do teatro de grupo, meu Deus? O que que vai ser? Então, assim, realmente... E a maioria dos meus colegas ou estão atuando ou estão dando aula. Então, são 2 problemas, porque a universidade, as escolas de arte, as escolas normais de ensino básico, enfim, ensino médio, elas vão ser as últimas a voltar também, né? Porque a gente tem aglomeração de alunos na sala de aula,
Aqui no Nordeste, é assim, eu às vezes dou aula numa sala que não tem ar-condicionado, mas eu vou ser sincera, é Aham, impossível quase dar aula numa sala sem ar-condicionado, porque é muito quente. Então, assim, aham. como é que a gente vai fazer? Nós vamos ter que realmente se reinventar. É. Agora, Tá assim, eu... vindo, Pode falar. tá vindo aqui uma série de comentários que eu pedi essa partilha, né, das realidades. Aí só para nos atualizar e daqui a pouco a gente ir chamando também a Vanja que está lá em Manaus, para a gente ouvir também as inquietações e tudo, mas só para dizer, a Luísa Ritter, que é do interior do Rio, eles têm cursos livres, cursos do coletivo Sala Preta, né, curso de teatro livre. E eles falam que, assim, há 3 anos eles tinham colocado módulos artísticos também, eles começaram a oferecer módulo de comunicação criativa. E com isso, diante do isolamento, eles foram adaptando as aulas, falando sobre tecnologias livres, edição de fotos, vídeos, né? A ideia é de fazer com que os alunos vão tendo técnicas para produzir conteúdos também virtuais, fotográficos, e enfim, só partilhando uma experiência que eu acho que são os experimentos que com certeza vão surgir. A Alice nos atualizou, nos partilhou aqui também que a Unicamp está seguindo com o calendário, bem longe de tentar cumprir como, né, com o que seria atividades presenciais, longe de substituir a presença, mas que estão propondo atividades que possam dar uma consistência para pós-quarentena, que eu acho que era um pouco isso que eu estava aqui me inquietando. Será que tem coisas que podem instigar, trazer algum escopo aí de discussões depois? Porque, no fundo, acho que vai ser uma construção coletiva mesmo, né? E aí, meio inviável em todo o Brasil, todas as ações que eu estava falando do teatro, total, por isso que eu falei, é bem utópico, por isso que eu estou acompanhando e buscando essas informações, muito na curiosidade mesmo, da inquieta, que assim que eu sou, mas nessa curiosidade de o que é aplicável para a nossa realidade. Não é tudo, pouquíssimas coisas, né? E eu sinto igual a Melissa, esse pesar, eu acho que não, acho que o teatro de grupo vai inclusive achar sua força pós e durante a pandemia, porque também é com o outro, com as outras pessoas que a gente se fortalece. Eu acho que esse atravessamento eu tenho orientado, ouvido e dado cursos online para grupos que estão buscando as suas maneiras de, em grupo, achar repercussões, saídas. Acho que isso vai ressignificar um pouco os modos operacionais, né? De cena mesmo e tudo. Mas eu ainda acredito que é em grupo e que nenhum solo também não seria sustentável. Não há sustentabilidade na arte só como indivíduo isolado. A sustentabilidade da arte, a criatividade, ela vem pela troca, ela vem pela escuta, ela vem pela presença, né? Ela vem pela ação e reação, ela vem pelo que nos nutre em diversas camadas. Então, eu não vou acreditar nesse cenário de só solos, não, tá? Eu contei, mas eu não acredito. Eu sigo confiante nas ações em grupo e no fortalecimento coletivo. E aí, deixar um pouquinho, mas se você quiser complementar algo, para já já a gente chamar. Na verdade, eu acho que eu não tenho uma resposta pronta sobre isso que você perguntou. Eu acho que você jogou algumas palavras que eu acho que é onde eu acredito e onde eu tento me aterrissar para continuar. Mas eu acho assim que a gente vai ter que realmente buscar soluções coletivas, vai ter que se nutrir bastante, se alimentar bastante de ideias, enfim, a gente vai ter que estar muito aberto realmente ao que os nossos alunos vão trazendo, ao que o que os nossos colegas vão partilhando para a gente e realmente construir uma outra realidade. Eu acredito muito nisso nos afetos, tanto que esses encontros que eu tenho feito virtualmente com esses alunos é para a gente jogar um pouco, e a gente está jogando sentado, se olhando na câmera, mas é pelo menos para eles... Ótimo! para se alimentar afetivamente, mesmo uns com os outros, para não sentir que a gente se perdeu, sabe? Eu acho que talvez... Acho que é isso, manter o elo. Eu vou deixar a Vanja entrar agora... E ela contribui porque ela tem muito a dizer também, tá bom? Tá. Muito obrigada, Mel. Muito obrigada por essa troca, por esse afeto, por essa disponibilidade. Desculpa o susto, é um tema que está aí na nossa cabeça faz tempo que a gente queria trazer no Papos de Produção. Só que a gente sabia que é tudo tão novo que a gente tinha que também ir aguardando um pouco. Mas acho que hoje ele só se abre para diversos outros convidados que virão, para diversas outras questões que a gente ainda vai trazer aqui, e que vocês possam também nos alimentando. Tenho certeza que vai surgir muita coisa, e te parabenizo por seguir com esses encontros, porque eu vejo em diferentes idades, mas nesse exato minuto, por exemplo, meu filho de 9 anos está num Zoom com a professora, com a sala toda, e esses momentos fazem toda a diferença. Eu vejo que cria de novo um elo, uma afetividade, meio que uma rotina nessa rotina borrada,
empurrada, um tracejado para a gente se segurar um pouquinho. Então, eu acho que isso é fundamental, seja jogando, criando, com perguntas, com o que pode vir. E força aí na jornada. Vou avisar todo mundo que está vendo pelo da Melissa Lopes, que esse papo continua até às 18 horas, com a Vanja, para vocês seguirem pela Florar Cultura. A Florar Cultura no Instagram. Então, se por acaso ao desligá-la cair, você já sabe o caminho de chegar daqui, tá bom? Tá bom. Não, obrigada, muito obrigada. Beijo. Beijo, Vanja, que tá chegando. E, ó, pode ir já mandando também, se quiser daqui a pouco voltar, tiver algum assunto aí que surgir. E pode ir complementando a Vanja também aqui por escrito, tá bom? Tá bom, beijão. Beijão, gente. Obrigada a todo mundo que está colaborando, todo mundo que está pensando aqui junto. É realmente uma temática que envolve muito de nós, né? Porque envolve tanto professores, alunos, estudantes, pós-graduandos. Cadê aqui? Deixa eu dividir tela com a Vanja Poti. A Vanja Poti, gente, ela foi muito generosa em estar aqui com a gente hoje. Foi, né, um convite relâmpago. Nós estamos se conhecendo agora. Tudo bem. Prazer, muito prazer. Vanja, agradeço a Melissa a indicação. Infelizmente aconteceu um imprevisto, uma questão mesmo urgente com uma das convidadas. E aí a gente foi nesse corre de quem será que está com olhar, quem que está ativo, quem que a gente pode conversar de outras regiões, com esse desejo de unir outras regiões aí do Brasil. Então, fico muito feliz em visitar um pouquinho Manaus hoje. Obrigada, Cíntia, pelo convite. Obrigada, Melissa, pela indicação. Assim, acho que é sempre importante a gente trocar e pensar junto, né? Porque essa pandemia chegou, pegou todo mundo meio sem saber o que fazer com isso. Pegou né? todo mundo mesmo, com certeza. Então, foi muito legal ouvir isso. Eu já começo a ter ideias de me alimentar também, né? Então, acho que eu quero dividir com vocês um pouco do que está acontecendo aqui em Manaus e trocar, né? Ver o que pode ser importante, né? Eu acho que a primeira coisa para pensar, quando vocês mandaram um convite, como foi meio em cima, eu mandei mensagem para vários professores do curso, para alguns alunos, e falei assim, gente, o que vocês têm para dizer sobre isso, né? Como é que vocês me ajudam a pensar junto, o que a gente pode trocar? E aí foi muito legal que acabou estimulando um espaço de troca para todos nós, né? E para pensar junto. E uma coisa que ficou muito forte para mim, eu sou formada em licenciatura pela Unesp, e a gente não tem aulas de ensino à distância. Né? Nas licenciaturas, a gente não tem aula de ensino à distância. Então, quando chega a pandemia, e aí o professor ele tem que ser editor, ele tem que ser youtuber, ele tem que pensar um conteúdo para as artes dentro desse sistema, a gente não tem uma base de conhecimento para trabalhar com isso. Né? Mesmo nas pós-graduações, em educação, ainda é uma coisa assim, muito en passant que a gente vê sobre ensino à distância, quando tem gente que estuda isso muito sério, né? Então, acho que a primeira dificuldade vem daí, né? A gente não tem base para trabalhar com isso, né? Total, a gente se preparou justamente para a presença, né? Para o presencial, para a troca ali, para o encontro. Essa tem sido a questão nossa, assim, todas as camadas de atuação no setor cultural, né? Quando a gente pega diversas experiências, de diversas linguagens também, e de fases diferentes de atuação, isso é muito forte. Queria já agradecer, a Vanja está falando com a gente lá de Manaus, Amazonas, e agradecer a todas as pessoas que foram colaborando contigo, então, hoje, porque realmente foi, né, esse dia de corre, de vamos construir coletivamente, colaborativamente. E aí, realmente, para você nos partilhar um pouquinho do que veio, quais têm sido as inquietações, como vocês estão se organizando, ou o que surgiu também a hora que foi parar para trocar sobre o tema. Então, Cíntia, além dessa história da gente não estar preparado para isso, a minha universidade, ela optou, que é a Universidade do Estado do Amazonas, a não ter aulas EAD e esperar o calendário para o calendário voltar depois. Então, os professores... Ficou em suspensão. Ficou em suspensão. Os professores foram obrigados a fazerem um curso de ensino à distância pela plataforma online da própria universidade, mas, assim, só para, se quiserem depois, fazerem projetos de extensão à distância, outros formatos, mas as aulas elas vão ser presenciais. O calendário ele está para agosto, mas a gente não sabe se vai ser em agosto, que efetivamente vão começar as aulas.
E aí a gente vai no corre até, sei lá, março para tentar fechar os 2 semestres. Sim. Porque... Isso me lembrou bastante, na verdade, meu primeiro ano de artes cênicas na UEL, a gente teve uma greve de 6 meses. Então, eu também tinha pensado isso. Eu falei, talvez pode ser que algumas universidades vão dar essa suspensão, porque a gente já lidou, já teve que lidar com cenários como esse dentro do campo universitário inúmeras vezes, né? Seja às vezes por alguma crise, Agora é uma pandemia em todos os setores, não só da universidade. Mas eu tinha mesmo essa questão. Falei, pode ser que alguns lugares, algumas localidades, enfim, alguns colegiados vão preferir essa suspensão e depois vão correr atrás. Acredito que mesmo nesse correr atrás, é o que você falou, vocês estão fazendo cursos de AD, vocês estão fazendo algumas preparações, que algo vai se transformar, né? A sensação que a gente está ficando a cada dia mais agora, que já são 7 semanas de isolamento, de quarentena, está ficando latente o exercício também de resiliência, de aceitar que muitas coisas vão se transformar, que vão se transformar os modos mesmo, né? E o como a gente está na travessia. Eu sempre falo que a gente ainda está naquela fase que pegando impulso sem saber exatamente se pisar no chão, né? Então, é um período de observação, de adaptações nesse campo, assim. E aí, um pouco do... Pode falar. Não, é porque eu vi uma pergunta de alguém aqui que falou, são todos os cursos? Se eu não me engano, os cursos da saúde, medicina, enfermagem, quem está terminando os cursos já estão indo para a batalha, assim, para o enfrentamento. Porque aqui a gente sofre, né? São um dos países que estão... Os países, que é quase outro país, né? A gente... São os estados que estão mais colapsados, então, pelo que eu saiba, só os cursos da saúde que continuaram com as suas atividades e que os alunos que já estão se formando estão indo para o enfrentamento, né, trabalhando nos hospitais. Eles anteciparam a formatura de vários alunos da medicina para trabalhar, mas nós, das artes da cena, né, continuamos na nossa. Cada professor está trabalhando com seus projetos de extensão, conversando com os alunos juntos, para manter uma... É isso um pouco que a Melissa falou, né? Para manter os afetos juntos, porque está todo mundo um pouco, né, sem saber o que é isso, que lugar é esse da pandemia. Depois de manter esse suporte, né? Poder manter um suporte coletivo ali. Exatamente. E uma coisa que eu tenho sentido, e também tem os dados da universidade, é que esse espaço de troca com os estudantes, por mais que a universidade fez um decreto que não vai valer encontro não presencial, que não conta como carga horária, mas mesmo assim os professores, né, os que eu conheço, estão mantendo os encontros com seus estudantes, com seus grupos de pesquisa, com seus projetos de extensão, mas porque isso faz bem tanto para os professores quanto para os estudantes, porque a gente está numa de entender um pouco, que nem o que a Melissa estava falando, o que é colocar a máscara, né? Como é que vai ser, que vai funcionar? Então, agora o teatro é só online, porque aí vem os editais, né? Esse que teve do Itaú Cultural agora, que se inscreveram zilhões de pessoas. 7.500. Então, as pessoas estão meio que se virando para encontrar uma nova linguagem, né? Então, eu sentei com os meus estudantes do projeto de extensão e que linguagem é essa? O que a gente vai propor? O que vocês querem fazer no vídeo? Eu só quero chorar, então vamos chorar no vídeo. Não sei, mas a gente está pensando junto e se apoiando. Tem dias que eu não estou bem, tem dias que eles não estão bem, então a gente faz meio que uma roda e se abraça, assim, porque uma coisa que aumentou muito na universidade, e isso é importante, é pensar que o atendimento psicológico, que já existia, agora está muito grande. Muitos outros profissionais se colocaram à disposição, então tem atendimento de domingo a domingo, manhã, tarde e noite, porque as pessoas não estão bem, a saúde mental das pessoas não está bacana, né? Então, muitos alunos estão ligando para os atendimentos psicológicos, os próprios professores, porque a gente não está entendendo muito bem como lidar com isso, né?
Eu acho que a gente tem conversado bastante aqui até no Papo de Produção, o que é que nos ancora, o que que nos dá algum eixo, porque um dia você está dando suporte, um dia talvez você está precisando de suporte. A gente está tendo o tempo todo tendo que olhar para isso, porque está tudo latente. A vida é assim, ela é impermanência, né? Ela é um dia depois do outro, ela é altos e baixos, mas a nossa rotina social, a nossa rotina de compromissos, nos fazia muitas vezes negligenciar também as nossas fragilidades diárias. Né? E nesse negligenciar as nossas fragilidades diárias, a gente já também se escondendo em outras máscaras daí, não essa, mas as máscaras você tem que estar ali, tá tomando a frente, tá dando aula, tá conseguindo puxar uma atividade, puxar outra. E isso tem sido agora latente, a gente vê que não, vê que o dia a dia, as oscilações aparecem e que às vezes você vai dar a mão e às vezes você vai pedir, né, apoio. E eu acho que esse tem sido um dos pontos. Quando a gente começou essa live encontro, gente, quando a gente fez a primeira Papos de Produção, dia 20 de março, para mim foi uma iniciativa minha, da minha parte, nós estamos em 4 colaboradoras realizando, mas da minha parte era quase que um grito de socorro, para dizer, eu não vou dar conta se eu não fizer alguma coisa que me conecte com outras pessoas. Então, cada dia de estar aqui, de te conhecer, de ouvir, de reencontrar a Melissa, de ver pessoas queridas assim, transitando aqui, ó. Estamos com 31 pessoas aqui que eu dou as passadinhas toda hora para ver quem está com a gente. Sabe, todas as pessoas queridas que estão aqui construindo esse encontro são, de certa forma, neste momento, o apoio e a troca sensível para ter inspirações, para ter insights, para a gente achar alguns outros recursos e saídas criativas e saídas, então, também parabenizo isso, né? É importante vocês estarem em rede, estarem em encontros, contando ou não é o momento que o que importa é a carga horária, né? É o momento que o que importa é essa iniciativa, é esse apoio, é essa troca e a gente rever nossos valores, assim. Eu tô vendo até que você tem alguma pergunta, mas pode ir jogando aí, já que tá sendo bem importante mesmo. Eu fui pesquisar com como está a situação na rede básica aqui do Amazonas, né? Com professores de arte, porque eu sou coordenadora da pós-graduação em ensino de arte também, e ao contrário de nós da universidade, eles estão trabalhando, né? Eles estão dando aula. E aí o governo do Amazonas aqui fez uma questão de que as aulas acontecem na TV aberta, para tentar, algumas das aulas, né, para tentar sanar essa dificuldade, que não é todo mundo que tem internet. Mas mesmo assim, essas aulas que acontecem na TV aberta, às vezes não são do mesmo conteúdo que eles estavam trabalhando em sala de aula, então fica alguma coisa um pouco esquizofrênica. E aí os professores é que vão buscando estratégias, eles vão fazendo grupo de WhatsApp com estudantes, trabalhando naquele Google Classroom, mas mesmo assim é bastante difícil. E aí, pensando tanto no ensino básico quanto no ensino superior, os alunos às vezes são muito carentes, então assim, eles não têm acesso à internet, ou às vezes tem um computador para a família inteira, ou não tem nem computador. A internet aqui no Amazonas ela é bem complicada às vezes, ela cai de um jeito muito complicado. Sei. E aí... Hoje minha lembrança dessas coisas foi que há 2 anos atrás eu estava 2 dias de ir para o Amazonas pela primeira vez. A gente fez um projeto de circulação do Lume Teatro, que teve em Manaus e mais 5 cidades do interior do Amazonas. E isso virou um dos grandes aprendizados para mim de Brasil, né? Até partir disso aqui agora, porque foi realmente entender que nós vivemos dentro de muitos países em um só país. Foi daí vivenciar todas as questões de comunicação, as questões de transporte fluvial, os tempos para circular, né? E até uma das coisas que tem aparecido muito aqui no Papos de Produção é a gente lembrar que a gente fala agora de distanciamento, de isolamento, mas que a gente tem muitas regiões do nosso país que já viviam em detrimentos, né? Em alguns detrimentos de muitas questões logísticas mesmo. A Alice Possani até que está aqui acompanhando, que é a professora da Unicamp, ela foi assim à frente de produção muito forte e desbravando muitos contatos por aí, né? Não viajou junto, mas deu muitos suportes. E a gente já toda vez conversava sobre, a gente sempre ouviu sobre as diferenças, mas a hora que a gente vivencia é que a gente entende a nossa dinâmica e o quão plural é tudo. E é difícil mesmo, às vezes só falando, né? As pessoas não conseguem dimensionar. Então... Não, é uma outra realidade, assim. Assim, eu não quero me posicionar contra o EAD, porque ao mesmo tempo, quem
sabe fazer, né, quem foi treinado para fazer, quem pesquisa isso profundamente, isso traz acesso a muitas pessoas, né? Nós somos um estado no Amazonas de dimensão continental. Então, tem grupos de EAD na universidade que conectam 60 municípios, que às vezes você está 20 dias de barco para conseguir chegar lá. Então, é ótimo o EAD quando existe uma preparação, né? Quando existe uma organização. Agora, assim, de sopetão, agora é EAD, como é que essas coisas vão funcionar, né? Eu sei que tem um grupo na UNB que pensa teatro, EAD, que já formou algumas turmas, mas eles estão voltados para pesquisar isso, né? Um grupo de pesquisa. Mesmo eu, a Vanja, ainda tenho certas ressalvas, como a Melissa, né? Como é que as práticas funcionam, mas, ao mesmo tempo, as pessoas estão pesquisando tudo isso, né? Perfeito. Até a Melissa concordou aqui. Perfeito, Vanja, que é isso. A gente tem que ser flexível nesse momento com o EAD, mas é bem o que ela está trazendo, que a Melissa provocou já ali atrás, que é um preparo para. Né? Realmente, por mais que veio a pandemia, veio a quarentena, é tudo muito para agora, existe essa necessidade da gente, vocês estão formando multiplicadores, formadores, né? Quem vai atuar aí? Então, existe uma necessidade também de um preparo para o preparo, né? Para poder, então, é fundamental, é uma reflexão, né? Aqui tem até alguém endossando, eu adoro o EAD mesmo, mas precisa ser optativo para quem tem possibilidade. Acho que tem várias pessoas aqui com a gente juntas hoje, conseguindo pensar junto e pensar que a gente lida com os dois lados, limitações e expansões. Tem me surpreendido, o campo online tem me trazido também um alento no sentido dessa conectividade tão ampla, da gente ouvir mais outras regiões que talvez eu não estaria convivendo na minha rotina. Da gente poder olhar para outros exemplos. Tem muita gente do Nordeste já fazendo muitos experimentos cênicos, fazendo experiências, né? E isso é instigante, porque não existe ainda um certo ou errado, mas é uma pesquisa. É um experimentar, né? E aí, a gente tem mais 5 minutinhos. Queria muito que você também partilhasse, né, um pouquinho esse seu olhar. Você é daí? Não, eu sou de São Paulo. Eu estou aqui há 8 anos. Você está há quantos anos? Há 8 anos, tá. E, enfim, mais para você também concluir, se tiver alguma provocação, algum convite, mas já vou desde já agradecer muito você ter abraçado esse encontro, viu? Pode falar. Obrigada, Cíntia. Não, na verdade, só falando que a coisa do ensino de arte, né, que está acontecendo na rede básica, eu conversei com o professor e ele disse que não tem tempo e que não tem organização de ver os trabalhos dos alunos. Que eles só dão as aulas. E aí só vai saber se isso funcionou ou não quando as aulas voltarem e esses alunos entregarem os trabalhos ou apresentarem os trabalhos. Então, até agora está sendo tudo muito experimental. O professor tenta ali lidar com a linguagem, os alunos tentam lidar com a linguagem. Quando as aulas voltarem, a gente vai ver se deu certo ou não deu certo, né? Então, fica todo mundo um pouco nessa corda bamba, né? O Covid nos forçou a uma coisa diferente. E eu sei que as universidades privadas já estão todas meio que nesse modelo para não perder dinheiro de mensalidade, né? Todo mundo improvisando e entendendo o que quer falar. Mas acho que pode ser importante dizer também, acho que para finalizar uma coisa, é que mais que tudo isso, a gente só ter o cuidado do EAD ou dessa forçação, né, dessa coisa da internet, não ser um lugar de elitizar, né, e de não democratizar o pensamento. Porque, assim, nós temos casos de alunos que não estão comendo, porque com R$ 1,25 do restaurante universitário, eles não conseguem comer em casa com R$ 1,25. Então, a UNE, o Diretório Central dos Estudantes estão se juntando para fazer campanha de dar cesta básica para esses alunos que nem comer conseguem. Então, acho que a gente precisa pensar muito atrás, antes de pensar na aula EAD maravilhosa, um pouco do que a Melissa falou, das inovações, se a gente tem aluno que não consegue comer porque não tem R$ 1,25 do RU. Então, é muito antes, né? É muito anterior. Nossa, isso tem me tocado profundamente. A gente tem discutido muito também sobre esse período e o cuidado das desigualdades sociais dentro da classe artística. Sim. Né? E o nosso cuidado de elitizar muito e de falar cada vez mais com a pirâmide com topo só ali, sabe? Então, isso está
tá mexendo aqui. Toda vez que vem esse assunto, a Tana fala, uau, quais são as nossas saídas, quais são as alternativas? Porque a gente tem muitas pessoas no cenário da luta diária pela sobrevivência. Eu não vou nem conseguir, né, lidar com o intelecto agora, enfim, tá tudo junto aí, mas é um período da gente se sensibilizar e pensar também. Eu tenho, desde uma das primeiros dias, eu fiz um convite aqui que eu vou retomar hoje, assim, até por tudo isso que a gente está passando de atrocidades e de posicionamentos, né, horrorosos aí publicamente, mas que uma das coisas, quando as pessoas estavam trazendo esse lugar que você trouxe do psicológico, das pessoas estarem se ajudando, de ter alternativas para dar respaldos e tudo mais, que também a gente pense, às vezes, quando tá mal, tipo, o que e quem eu posso ajudar hoje? Sabe? O que é ao nosso redor? O que será que a gente faz que seja um impacto aí, dominó também de apoios? Né? Que a gente tá vendo um monte de efeito aí avassalador, mas o que a gente pode, às vezes, fazer para impulsionar algum acolhimento, seja uma escuta, seja uma doação, seja um apoiar alguma campanha que já está acontecendo, seja levar, produzir algo, enfim, gente, que cada uma possa, às vezes na hora que você está mal, mas que você saiba também ver, às vezes, seu lugar de privilégios e falar, não, calma, alguma coisa aqui eu posso fazer por alguém hoje, né? Nós ainda temos a questão dos estudantes indígenas, assim, só para fechar, que eu fui conversar com um professor que está nessa frente dos estudantes indígenas, que aí o negócio ainda, o buraco é mais embaixo, principalmente para os alunos que estão chegando agora. Eles não falam nem português direito, eles não têm contato com a cidade grande ainda muito bem. Então, junto com esse contexto de pandemia, é diferente do aluno que está se formando, que está no final do seu curso, que já está mais adequado à cidade, ou então indígenas urbanos, mas tem indígena que veio lá do Alto Solimões e que foi jogado na cidade ainda nesse contexto de pandemia. Então, e não é a universidade que está ajudando isso, infelizmente, são os movimentos indígenas que estão ajudando esses alunos a voltarem para casa, porque eles não podem ficar aqui. Então, é muito maior do que a gente ficar pensando o melhor formato da minha aula maravilhosa em EAD. Acho que a gente precisa trabalhar com um lugar de exclusão social muito grande até isso funcionar. Tem aluno desesperado que, meu Deus do céu, eu não vou conseguir comer hoje. Eu tinha um espetáculo fechado no Teatro Amazonas, não tenho mais. E aí fica todo mundo se estapeando com um edital de R$1.000. Faz o quê? Na verdade, eu não sei se eu fui muito animadora, mas são as perspectivas que a gente... Não, mas foi realista. Eu acho que... não, você foi realista, porque eu acho que um dos nossos pontos é esse, que a escuta ampliada e este momento, se ele nos possibilita encontrar você, Vanja, que está em outra realidade, que está em Manaus, atravessada pelas questões sendo vividas aí, que não tem como ignorar e você trazer para cá só uma discussão de práticas, sabe? E sim das realidades, e qual é a urgência. Né? Hoje tem essa urgência, vamos, né, se está suspensa as aulas e vamos fazer redes de apoios e ajudar os indígenas a terem contato com a sua origem, a terem um ambiente acolhedor, a poder ter algum tipo de respaldo, é isso que a gente vai priorizar. Então, assim, que cada uma fica o convite para lembrar que vivemos num país muito plural, para a gente se cuidar, vai acabar já, mas eu queria muito deixar esse, para a gente se cuidar, se fortalecer, para a gente conseguir também ajudar os nossos ao redor e todas as pessoas que a gente puder, né? E estes papos têm sido esse convite da gente se escutar e entender e trocar. Estou muito feliz, obrigada mesmo pela presença de cada uma que está aqui hoje com a gente. Estou vendo pessoas de diversos estados, né? Nem vou citar todos, mas eu já fui olhando aqui, a gente está tendo hoje gente do norte ao sul do país, literalmente, né? Então é um momento que a gente consegue trocar, nos alimentar, trazer informações. Esses papos ficam salvos no story da Florar Cultura por 24 horas e depois eles vão para o YouTube. No YouTube é Florar Cultura, a gente está com quase todos, não foram todos que conseguiram subir, mas com muitos dos papos de produção lá. Está sendo um recorte muito bonito de uma pluralidade e de muito aprendizado a cada dia. Então, eu realmente agradeço aos aprendizados, às trocas, aos saberes, aos afetos, a tudo que chegou até aqui, que eu estou sentindo pulsante aí pela Vanja Poti, pela Melissa Lopes, por cada um de vocês, por reencontrar pessoas queridas aqui que eu fui vendo chegar e que é muito prazeroso mesmo, e por estarem construindo nas suas qualidades, nas suas localidades, e que a gente possa ter aí estudantes
com mais consciência dos seus papéis sociais, políticos e de tudo que vai colocar em ação, muito para além só do aprendizado ali, a cena da vida, né, de todas as nossas realidades. Muito grata, fiquei muito feliz. Muito obrigada, Cíntia, muito obrigada, Melissa. Eu ficaria conversando horas com vocês, que eu acho que é um buraco, né? E aí a gente se ouvindo, a gente começa a tentar buscar juntos soluções, né? Porque Sim. realmente... E obrigada às pessoas que foram partilhando, né, algumas soluções. Acho que veio aqui um pouco algumas experiências de usar esse período como alguns suportes, de usar esse período como algumas trocas, e que sigam os apoios, sigam as redes, sigam os afetos. Temos 20 segundos. Muito obrigada, Melissa. Muito obrigada, Vanja. Beijo. Um beijo grande, um bom fim de semana e vamos nos fortalecer. Muito obrigada, Theo, que colaborou para eu conseguir fazer aqui hoje. Ele estava também nas trocas dele online. Tchau, gente. Obrigada.